Há um ponto muito importante e que define bem a linha orientadora daquilo que foi este programa. Nós apostamos numa economia de mercado, assente na liberdade individual, na primazia da iniciativa privada, mas sem descurar as preocupações sociais e o combate às desigualdades. Esta semana no PSD TV. PSD apresenta programa de recuperação económica. O governo com 70 membros encomenda trabalho a um privado. O PSD apresentou o seu programa de recuperação económica para fazer face às consequências da Covid-19. Centrado na retoma da economia e na criação de riqueza para distribuir, Rui Rio explicou quais os 4 eixos fundamentais em que assenta esse programa. Este nosso programa é naturalmente virado para a economia de mercado, para a economia privada e para respostas também da ordem social. Nós propomos agir sobre 4 elementos fundamentais. O capital humano, nós temos de agir sobre o investimento também, público e privado, mas particularmente no privado. Temos de agir, terceiro vetor, sobre a componente tecnológica e, finalmente, a sustentabilidade das nossas contas. O presidente do PSD apresentou algumas das medidas dos sociais-democratas com maior impacto direto no dia-a-dia das empresas. Eu ia sublinhar algumas medidas de caráter mais pontual e de maior impacto direto na vida das pessoas. Um objetivo central, como nós sempre dissemos, é a capitalização das empresas. Depois temos aqui, ainda no quadro dessa ajuda, um ponto que temos vindo sempre a sublinhar. Tive a oportunidade, aliás, de referenciar isso ainda na última reunião com o Primeiro-Ministro, que é o facto do Estado ter uma oportunidade, neste momento, de começar a pagar a tempo e horas. Nós consideramos aqui a tempo e horas 30 dias. Depois há aqui diversas medidas ligadas à questão das rendas comerciais. E nós propomos que durante o período em que as empresas têm de estar fechadas, haja uma redução de 30% das rendas, mas por contrapartida, nos 70% que o senhorio recebe, se houver um corte de 30%, o senhorio recebe 70%, o senhorio não paga os 28% de IRS sobre esses 70%. Também propomos, quer na habitação, quer no setor comercial, que todos os contratos de arrendamento sejam prolongados por 1 ano. Temos depois uma medida que eu acho que é uma medida absolutamente fundamental e que tem a ver com dois objetivos. Um primeiro de salvação de algumas empresas. Por outro lado, de aumento da escala de algumas empresas muito pequenas e que tem a ver com a criação de um regime específico que apoie a fusão e a aquisição de empresas. Depois temos também aqui diversas ideias para um programa de captação de grandes investimentos estrangeiros. E também aqui uma pequena medida, que é a redução da taxa reduzida do IRC, que hoje se aplica às empresas que têm um lucro igual ou inferior a 25 mil euros e passar esse lucro para 100 mil euros. E, finalmente, estão aí diversas medidas que visam aquilo que eu disse no início, que é a aposta na valorização dos recursos humanos, na requalificação dos recursos humanos. Joaquim Sarmento, presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, explicou que este programa está feito exatamente para acudir às empresas. Este programa é aquilo que nós chamamos a fase 2. É a fase em que a prioridade deixa de ser tanto a liquidez e o crédito para as empresas, mas passa a ser a recuperação económica, a capitalização das empresas, o investimento privado e o emprego. A prioridade económica tem que ser as empresas e o nosso programa está feito exatamente para acudir às empresas e para potenciar o valor das nossas empresas. E este programa é um programa de resposta ao choque económico, é um programa para os próximos 2 anos e é um programa de medidas concretas de apoio às empresas, ao investimento, ao emprego, à formação profissional, etc. Em entrevista à TSF, esta sexta-feira, o presidente do PSD defendeu que as empresas têm de ser apoiadas e incentivadas. Durante mais de 1 hora de entrevista, Rui Rio abordou os vários temas que marcam a atualidade e alertou que, com um exército de trabalhadores com um corte de 33% no rendimento, infelizmente o que estamos a viver é austeridade. O resumo da entrevista pode ser visto no nosso canal do YouTube. No debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, Adão Silva questionou a escolha do Governo para coordenar o plano da recuperação económica. O Sr. Primeiro-Ministro tem no Governo 70 membros, tem 19 ministros,
4 ministros de Estado e, no entanto, encomenda este trabalho, que deve ser um trabalho de fogo, evidentemente, a um privado. Estranho. E, por outro lado, o Sr. Primeiro-Ministro, o que era em 2012 já não é em 2020. Da sua mudança de opinião em relação ao trabalho, à ajuda dos consultores externos. Na altura, em 2012, era o professor António Borges, agora é o professor engenheiro António Costa Silva. O que é que, no fundo, evoluiu para o Sr. Primeiro-Ministro, na altura, ter achado uma coisa detestável, inaceitável e agora, pelo contrário, estar completamente de acordo? No dia em que Rui Rio apresentou o Programa de Recuperação Económica, o SEN promoveu mais uma conferência online. As respostas europeias à crise da Covid-19 foi o tema do debate, que contou com as intervenções de Carlos Moedas, Paulo Rangel e André Azevedo Alves. Tiago Moreira de Sá moderou o encontro. 8 de junho, conferência online do SEN sobre o Programa de Relançamento Económico do PSD. Subscreva o canal do PSD no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais.